Boa noite, amigos. São 21 horas, está na hora de nós começarmos a nossa reunião. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar. Estamos estudando o livro Mecanismo da Mediunidade. Hoje o capítulo 12, Reflexo Condicionado, está a cargo da Valéria, que fará para nós. A página e a prece inicial é da Annelise, e que possamos aproveitar ao máximo a nossa permanência aqui no estudo. Que então que Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa noite, queridos amigos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje vamos ler o último capítulo do nosso livro de abertura, que é O Tempo e Nós. A página de hoje é do Espírito Emmanuel e veio pelas mãos de Chico Xavier. É o capítulo 20. Fé. Os aviões de grande porte transitam em alturas imensas. Entretanto, os que confiam em Jesus alcançam alturas maiores quando se curvam de joelhos. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes tanto quanto puderes. Os maiores, mais poderosos, mais ricos aos olhos do mundo, alcançam coisas que a gente até duvida, né, na ilusão da terra. Mas com Jesus, os humildes, os pobres de espírito, alcançam coisas maiores ainda que a gente nem imagina. Então, que a gente possa escolher a grandeza com Jesus, ao invés da grandeza da ilusão aqui da terra. Então, vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, de misericórdia e infinita bondade, Jesus, nosso Mestre amado. Pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo de hoje, que o Senhor envolva todos nós, agradecendo por termos conseguido chegar até aqui. Que o Senhor envolva a nossa amiga Valéria, que ela possa trazer o estudo de hoje, aquilo que precisamos ouvir e compreender dos teus ensinamentos. E que nós, por nossa vez, possamos trazer as nossas melhores vibrações e os nossos melhores pensamentos. Que os teus ensinos possam ficar no nosso pensamento, no nosso coração e ir para as nossas ações em cada dia de nossas vidas. Esteja conosco, amado Mestre, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a Valéria comece o estudo, deixamos para esse momento fazer aqui uma apresentação. Temos aqui um companheiro amigo da casa e da família Meirelles. Eu vou pedir que ele se apresente e diga o porquê que ele está aqui hoje. Valéria vai gostar muito e todos nós gostaríamos muito de saber o motivo que o traz aqui nessa noite. O motivo? Aqui. Hoje é um dia muito especial. Fala assim. Não, o caso dele está sendo transmitido na web. Ah, é? Fica difícil, né? Aqui. Dia muito especial, principalmente para esta casa, né? Porque hoje, aniversário de Irtes Terezinha, que se estivesse aqui conosco, estaria completando 99 anos, né? Então, eu tinha feito uma promessa para mim mesmo.
porque eu praticamente fui educado e criado para o filho mais desobediente que ela lidou na terra, né? O Lineu falava assim, já isso não aguentou o João, não é você, Eni e Eleni que vai dar conta dele, né? Mas eu fui praticamente, né, educado dentro da doutrina por ela na evangelização. O Elson, que está aqui comigo, também foi aluno dela na evangelização. Então, eu tinha falado, olha, liguei para o Leonardo, Leonardo, mas na quarta-feira a reunião é muito poucas pessoas, e tudo que eu estava pensando em fazer, vamos fazer um encontro, mas a última hora, assim, nós fazemos um encontro assim, João, vamos organizar isso depois. Vamos sim. Mas agora está muito... Não, mas eu vou estar lá. Se não tiver ninguém no Jeff, nem que eu tenha que sentar lá na beira do passeio lá, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá na porta do Jeff, né, para passar o aniversário de Irtes Terezinha, né? Então é isso que me trouxe aqui essa casa. Eu tive hoje de manhã, né? Começamos de manhã cedo, depois fomos conhecer a casa de João também, lá com a Eliele, né? E conversamos, trouxemos o Elson também, para aproveitarmos desse banquete que nós temos aí hoje, que é o aniversário de Irtes, né? Coisa boa, né? É muito, muito especial. Isso aí, eu vou te contar, é um encontro preparado mesmo, né? Mas é muito importante, né? E o ano que vem nós temos que estarmos preparados mais para comemorar os 100 anos, né? 100 anos, se ela estivesse aqui, né? E ela é uma pessoa, ela foi muito importante na vida de todos nós, né? Da família toda lá em Ubá, do movimento espírita, da Helenir, do Lineu, né? Dos meninos, todos dos Meireles, da família Meireles, né? Ela foi muito importante, né? Porque quem trouxe ela para Niterói, para Niterói, foi o Beraldo. O Beraldo, que estudava aqui, né? Frequentava a UME e propôs o Norberto e o doutor Rocha, doutor Arnaldo Rocha, para convidá-la na UME para ela fazer a palestra. E ela veio, fez a palestra na UME, começou a conviver com Eni, Helenir, né? E esse convívio, a gente sabe que ela mesma falava isso, e, com o Norberto, e aí ela irmã dela, a Helenir foi irmã dela na vida passada, né? Eles foram irmãos, era a família Meireles, todas, né? Uma ligação de muitas anos. De muita mesmo, muitos anos. João, tem que Norberto, marcar né? agora para os 100 anos, você vir aqui falar um pouco dessas histórias aqui para gente. Não, isso aí nós vamos falar. Vamos fazer isso. Eu estou fazendo um livro. Com isso você pode passar tudo isso para a gente, né? Todas as experiências. Não, nós já combinamos com o Leonardo, nós vamos fazer no centenário, porque eu tenho uns amigos da Irtes que conviveram com ela. É o Beraldo, né? O doutor Beraldo, que morou aqui também em Niterói, estudou aqui medicina. E aproveitar que está encarnado, né? E está aproveitando que está encarnado. Eu pedi a ele um depoimento, e aí ele mandou um depoimento. Não, espreme mais que sai, né? Isso aí é uma laranja que se espremer sai mais. Está muito pouco. E tem muita coisa. O doutor Maurício Monque Gomes, que é lá de Caraguatatuba, médico, que também foi cria da Irtes. Agora, quem tem muita coisa para falar também é a Valéria. A Valéria vai falar isso mesmo. Ele não deixa não, que se empolgar, o Lineu falar, não deixa não, que ele se empolgar, ele vai... Pois é. A gente agradece muito o carinho do João para todos nós, uma data tão memorável, né? Então, Valéria, não fique nervosa, Valéria, tá tudo bem. Boa noite, meus amigos. Boa noite aos espíritos todos presentes, encarnados ou não.
os dirigentes dessa casa. É sempre uma ótima oportunidade a gente conduzir o estudo, porque assim a gente se beneficia mais, né? Tem que estudar muito mesmo, né? Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre reflexo condicionado, que é o capítulo 12, de mecanismo da mediunidade. A bibliografia é pequena, a gente estudou muito mesmo os textos, né, que tem muita informação ali, e a gente vai repetir essa informação. Momento. Deixa eu só passar para... Bom, a gente resolveu iniciar esse estudo logo definindo o que é reflexo condicionado, mais em relação ao espírito, né? Porque a gente fica meio perdido ali naquelas coisas que a André Luiz está falando, e aí a gente trouxe esses quatro figuras aqui, que é um homem discutindo com uma mulher. Então, o que é? Reflexos condicionados são hábitos, comportamentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, da nossa jornada evolutiva. Eles podem ser para o bem, como podem ser para o mal. E compete a nós melhorá-los, né? Até porque a gente está aí a caminho do mundo de regeneração, então se a gente não começar a fazer a nossa reforma íntima, né, a gente não vai poder colaborar nessa vibração. Então, em relação ao espírito, os reflexos condicionados são hábitos adquiridos por experiências à medida que a gente alcança maior discernimento perante a vida. Mas o que é discernimento? Discernimento é a capacidade da gente compreender situações, identificando o que é certo e o que é errado. Por isso, os reflexos condicionados são tão importantes, porque eles favorecem a nossa escolha, né? E tomara que a gente escolha sempre para o bem, não é o que acontece, mas vamos lá. Infelizmente, a maioria de nós, a gente já viu isso em vários estudos, ainda repele essas vibrações superiores, porque o reflexo condicionado é uma comunicação com o mundo espiritual, com espíritos que estão aqui entre nós, conosco mesmo, com os nossos amigos, né? E para a gente acessar as vibrações superiores, a gente acha sempre muito difícil, essa coisa de vida, de elevação espiritual é sempre muito laboriosa, e a gente acaba reencarnando repetidas vezes em aprendizado. Então, assim, a gente trouxe essas figuras, né, para perguntar: como é que você reage se alguém ofende você? Como é que a gente reage? Se alguém grita com a gente, a gente grita de volta. Pelo menos a grande maioria grita de volta, e a ofensa também é uma coisa difícil, né? Então, são comportamentos adquiridos que a gente tem que melhorar. Deixa. Hã? Se for um chefe, o salário for bom, a gente não grita de volta, não. Depende do tamanho da pessoa que grita. Essas Mas coisas. aí a gente guarda para gritar com o outro com capacidade. Pois é. Então, são esses comportamentos que a gente tem que rever, porque aqui a gente está colaborando para a nossa psicosfera ficar com esses sentimentos, essas reações ruins. Aqui é o chefe, aquele chefe que que é um tirano, ele não é um líder, né? Aí um exemplo aí do chefe, que briga com os empregados, que não elogia ninguém, que não, né? É outra situação. E aquela situação daquela pessoa ali, é que me parece que ela é uma pessoa pessimista.
É uma pessoa que se concentra muito mais nas coisas negativas, esquecendo as positivas. Tem muita gente assim, não é? E aí a gente pergunta, será que a gente consegue ressignificar as situações ruins de nossa vida? Né? Poxa, estou passando por esse sofrimento, né? Ai, meu Deus, estou desesperada, entra logo em desespero. E muitas vezes aquele sofrimento vai trazer aprendizado para a gente, mas a gente ainda não sabe ressignificar, né? Respirar e dizer, vamos lá, vamos passar por isso, porque é necessário. E aqui eu coloquei ali que é da Revista Espírita, essa pessoa, ela está pensando coisas positivas, os raios são coloridos, não é isso? Então eles dizem que os bons pensamentos impõem luminosidade e vibração elevada, que causam conforto e bem-estar às pessoas que estão sob a nossa influência. Não é muito bom a gente ficar com uma pessoa que está alegre, sempre rindo, né? É muito mais interessante do que a gente ficar ao lado de uma pessoa que é negativa, que só pensa, que é pessimista, que só pensa no pior. E esses são basicamente os reflexos, os exemplos que eu trouxe, né? de comportamentos. E a importância da reflexão. Vamos lá. Mas o que é esse negócio de reflexão? Não ele não está falando, André Luiz não está falando sobre reflexão, da gente pensar sobre alguma coisa, aprofundar aquilo. Não. Ele está falando dessa reflexão que parece a reflexão da física. A reflexão ocorre quando a luz volta e se reproduz na sua origem. Vai e volta. É o que acontece nos espelhos. O espelho é uma superfície refletora. A luz não consegue atravessá-lo. Então, o espelho faz? Ele reflete essa luz e a gente consegue ver a nossa imagem. Então, a gente viu no capítulo 10, no capítulo 11, que os nossos pensamentos produzem força mento-eletromagnética. Essas ondas e correntes eletromagnéticas. A gente está sempre fazendo isso, está sempre produzindo força e projetando para o exterior os valores e recursos que a gente já acumulou enquanto espíritos em evolução. E assim, cada espírito tem a sua vibração característica, que é pessoal e que é particular. Mas a gente só não exterioriza, a gente assimila também, né, por impulso e espontaneamente, as correntes psíquicas que se harmonizam com a gente, com a mesma frequência, com a mesma vibração. Quem são essas pessoas? São as pessoas com quem a gente tem sintonia. E também a gente influencia esses espíritos, né, com os nossos pensamentos. E também recolhe deles experiências que podem ser complementares, né? Olha, não é bem assim, é diferente, não é isso? Essa troca mental, ela é mais objetiva e eficiente quando se evidencia de forma consciente. Ó, a gente está falando de mediunidade, não é isso? Estamos falando daquele círculo desenhado pela Annelise, não é isso? O médium compreende e aceita a comunicação do benfeitor de forma consciente. Aí a luz vai até aquele ponto e volta, né, para o benfeitor se comunicar, por exemplo. No passado, a gente ouvia muitos pais educarem os filhos, homens, né, no sentido de eles sempre revidarem se eles apanhassem na escola, né? Nossa, quantas vezes eu escutei isso. Essa abordagem educativa, ela só gera mais violência, entendeu? Então, é um reflexo condicionado, é uma ideia, é um comportamento, é algo que a gente acredita e que vai passando, né, para os nossos filhos. Felizmente, isso já mudou bastante. Então, é preciso refletir muito a respeito desses comportamentos e tentar gradativamente mudá-los, visando o nosso aperfeiçoamento moral. Gradativamente sempre, porque a gente não consegue, né,
fazer assim, não consegue mesmo, é muito difícil. Só que nós, espíritos, nós vivemos na época da razão. Ou seja, a gente já tem discernimento para dominar as nossas emoções e educar as nossas reações. Então, a gente já tem esse poder. André Luiz, por exemplo, nos fala que o homem de pensamentos elementares e pensamentos primários, que não é o nosso caso, é nesse processo que se começa a aparecer a mediunidade, essa conjugação mediúnica, mas nós não, nós estamos num outro patamar. Os passos de nossa evolução espiritual, eles estão apresentados no livro Voltei, vamos lá, do irmão Jacó. Então vamos lá. Estado primitivo, que é esse que a gente acabou de falar, inteligência, razão, que é onde a gente está, humanidade, que aí já é a questão do amor, a gente já conseguindo amar mais amplamente, e angelitude, quando a gente completa a nossa jornada. No livro No Mundo Maior, o instrutor Calderaro afirma que nós possuímos em nós mesmos essa coisa aí, o passado, o presente e o futuro, que é a nossa casa mental, que é a evolução, ela está na nossa casa mental também. Então, a gente tem o cérebro, os lobos frontais, o córtex motor e os gânglios basais. Em cada uma dessas partes, a gente vai ver. Por exemplo, córtex motor, sistema nervoso, que é esse aqui embaixo, né? Sistema nervoso é o cérebro inicial. Ele é repositório dos nossos movimentos instintivos e sede das nossas atividades inconscientes. É o porão da nossa individualidade, onde a gente arquiva todas as nossas experiências e registramos os menores fatos da nossa vida. Depois a gente tem o córtex motor, que é uma região intermediária entre os gânglios basais e os lobos frontais aqui. O que é? Assim, o sistema nervoso, esse aqui, onde é o nosso porão da individualidade, ele é o passado. São coisas do passado que a gente guardou ali. No córtex motor, é a zona intermediária entre os lobos, né, frontais e os nervos. É o cérebro já desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para manifestações imprescindíveis no nosso atual momento, ou seja, no presente. Atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, é o presente. E os lobos frontais, eles são André Luiz fala assim, eles são Calderaro, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, né? A ciência ainda não chegou lá. Neles se encontram os materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, aqui a gente só vai chegar lá quando a gente realmente subir na nossa escala evolutiva. Então, aqui é o futuro. Futuro, presente, passado. Calderaro informou que isso não queria dizer que a gente possuía 3 cérebros, não é nada disso. Temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas. E André Luiz, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a luminosidade dessas regiões. Nos lobos frontais são brilhantes, né? No córtex motor, a claridade diminuía e tornava-se muito fraca nos gânglios basais. Aqui ele também fala do castelo. Nesse mesmo capítulo, ele fala desse castelo, que é a mesma coisa, superconsciente, consciente, subconsciente, sendo o subconsciente a residência dos nossos impulsos automáticos, simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, aí já
né, em outra situação, hábito e automatismo. No consciente, é o domicílio das conquistas atuais, é o presente, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, o esforço e a vontade. E a última casa é a casa das noções superiores, que indica as eminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior. Então, é a mesma coisa, só que apresentado de forma diferente. Então, a gente vai passar agora para os tipos de reflexos. A gente tem dois tipos de reflexos: reflexos congênitos ou incondicionados. Então, eles foram herdados da evolução da nossa espécie. Eles possuem vias nervosas próprias, são seguros e estáveis, não precisam de raciocínio, quer dizer, eles não passam pelo córtex. E são os reflexos protetores alimentares, posturais e sexuais. Aí a gente colocou aí o bezerrinho mamando na vaca, que isso é instintivo, né? Inclusive, quando o bezerrinho nasce, a vaca trata logo de comer aquela placenta, né, para não chamar aquele odor, não chamar a atenção de outros animais e eles serem atacados. Então, tudo isso está lá na nossa casa. A menor casa é aquela aqui, que a gente arquivou. A gente não pensa, a gente faz, né? É uma coisa assim. Depois, os outros são os reflexos adquiridos ou condicionados. Eles não surgem espontaneamente, é o que a gente está estudando. Eles são conquistados pelo homem no curso da sua existência. Necessitam do raciocínio, da intervenção do cérebro. A gente raciocina para a gente ter aquela reação, ou para a gente fazer uma escolha, enfim. São estáveis. Por que são estáveis? Porque eles estão ligados às nossas emoções. Eles mudam. À medida que a gente evolui, eles mudam. E eles se desenvolvem sobre os reflexos pré-existentes, aqueles reflexos anteriores, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos reflexos congênitos. Quer dizer, eles são formados em relação a esse aqui: proteção, alimentação, postura e sexuais. Estão sempre em cima disso aqui, é isso que ele está querendo dizer. Aqui a gente botou uma das experiências de Pavlov, o condicionamento clássico. Essa experiência não foi apresentada no livro, porque ele ensina aos cachorros, quando ele toca o sino, que eles vão comer. Então, eles deixam de salivar naquele momento que ele bota só a carne ali na frente. Aquilo já não mexe mais com eles. Mas, se tocar o sino, eles voltam a salivar. Então, é isso. É um reflexo adquirido, tá? Tem a ver com a alimentação, então está em cima daquele reflexo alimentar, não é isso? E a pessoa passa a agir de outra forma, tá? Tá ficando claro, gente? Aí a gente tem alguns exemplos assim. Um pai que vê o filho pequeno caindo no lago, uma criança, digamos, de 3 anos, e o que ele faz? Ele mergulha instantaneamente para salvá-lo, nem pensa. É uma fração de segundos, né? Eles estão lá. Isso aí é o quê? É um reflexo congênito protetor, né? Agora, um pai que vê o filho, rapaz, andando em más companhias, adverte-o dos perigos dessas relações. Isso aí já é um reflexo condicional protetor. Ele pensou, ele raciocinou, ele teve experiência e quer passar essa experiência para o filho. Alguém que come qualquer coisa exclusivamente para matar a fome, a gente pode chamar de reflexo congênito alimentar. Mas alguém que se preocupa com os alimentos saudáveis que vai ingerir, ele já está raciocinando, já está mudando, né? O raciocínio dele. É reflexo condicional alimentar.
Alguém que sente somente uma forte atração física por uma pessoa, só isso, que é o suficiente para ele começar uma relação, a gente tem o reflexo congênito sexual. Mas alguém, quer dizer, uma coisa bem primitiva nossa, né? Mas alguém que sente a mesma atração física, mas quer conhecer o caráter da pessoa, a gente tem o reflexo condicionado sexual. Eu tinha guardado uma pergunta para o Leonardo, mas eu não sei se alguém pode me ajudar. Eu acredito, é porque eu não consegui estudar isso mais a fundo. Será que a gente pode acessar as experiências vividas que estão arquivadas no nosso subconsciente enquanto a gente está encarnado? Outras vidas, por exemplo? Sim, né? Faz sentido lembrar, né? Por exemplo, um medo de alguma coisa, um pavor de alguma coisa que você não sabe por quê. Às vezes você pode estar trazendo esse pavor de uma situação que você desencarnou numa das suas... Medo do mar, por exemplo. Ou passou por aquela situação, ou passou que traumatizou. Fica armazenado nos arquivos, no inconsciente. Uma coisa muito grave, uma coisa muito... Isso. Não, se foi como ele falou, se foi uma vida passada, né, em que a pessoa se afogou e ela tem esse reflexo condicionado, agora ela não sabe por quê, mas é referente a uma vida passada. Aquilo fica condicionado. É. Eu conheci há pouco tempo uma adolescente. Ela foi descoberta. Ela não podia ir. Ela pode pisar na areia da praia. E aquilo começou o trabalho no grupo da Sueli, da Obsessão, da História. Depois nos foi revelado que ela, aquele problema dela era da reminiscência do passado. Ela tinha se suicidado numa praia. Então ela guarda aquilo armazenado inconsciente, aquilo do passado dela, né? Portanto, nos dá o véu do esquecimento do passado, né? Isso mesmo, está acessando lá mesmo aquela zona do subconsciente. Também eu pensei aqui naquele tratamento psicológico que a pessoa faz uma regressão. Quando é um tratamento sério, né, ajuda muito. Eu sei uma coisa, eu fiz o TDT, eu tive um problema muito sério, e aí eu fui para uma psicóloga, quem me encaminhou na época foi o professor Hermínio de Miranda. Me encaminhou o que eu deveria fazer e tudo, depois. Eu lembro que a Eleni foi toda. E a Eleni vai ao Chico. E lá no bate-papo dela, o Chico perguntou, e o João Carlos? Aí a Eleni falou, Chico, ele está, depois ele está fazendo a terapia de Eleni, não devia ter feito. Entendeu? Para que mexer, né? E depois eu tive, lógico que depois aquilo, né, é muito difícil, você vai convivendo, porque você mexe no seu inconsciente. E aí o que acontece? Acontecia às vezes, eu estava assim, conversando assim, eu lembro de outra pessoa, essa pessoa que eu encontrei com ela no passado, eu fiz isso com ela, ou ela me fez isso comigo, né? E para você desvincular disso, não é fácil. Então foi usada uma técnica,
né, que aí participava, o Irineu já falava comigo, né? Que fazia um trabalho da desobsessão junto Com a regressão. com o trabalho da regressão. Mas era acompanhado pelo Emílio, Sueli Caldas, né? Não foi fácil, entendeu? É um processo que demora e o que o Chico na época orientou. Mas aí já tinha feito, né? Mas deveria ter feito. Né? Então, para que mexer nisso? Né? É uma coisa, uma caixa de marimbondo está lá quietinha, não tem como mostrar. Mas você vai lá e enfia o dedo lá dentro, você vê o que acontece. Né? Então, é isso. Fica no consciente. Não é à toa. A gente não esquece a dor, né? Não esquece. Para que Deus leva o esquecimento? Para não lembrar. Você já pensou, você está aqui assim, eu vejo você assim, eu tive, essa menina aqui me fez isso, esse aqui, o fulano me fez isso. Né? Você começa, né? Você vai olhando assim, eu lembro, eu ficava assim, eu lembro, eu começava a ver as cenas. Eu via as cenas. Ave Maria. Não é bom, né? Não é bom, né? É. Então, continuando, né, de onde vem essa questão aí dos reflexos condicionados? Né? Já vem lá do século XIX, quando o fisiologista e médico russo Ivan Pavlov, ele realizou estudos para verificar se a salivação dos cães poderia ser desencadeada por outros estímulos, além da comida, né? E em uma das suas experiências, está no livro, ele separou alguns cães do convívio materno e começou a dar mamadeira. Eles revelavam reflexos congênitos, como o patelar, que é bater na patinha do cão e ele levantar, né? E o córneo palpebral, que é fechar os olhos perante muita luz e abrir os olhos num ambiente com falta de luz. Mas quando lhe foi mostrada a carne para esses que mamavam na mamadeira, tanto aos olhos quanto ao olfato, não surgiu salivação. Isso é fruto do reflexo involuntário, apesar de estarem à frente do alimento tradicional da espécie, e só salivaram quando a carne lhes foi colocada na boca. Então, já o olfato, nem o olfato e nem a visão faziam mais eles salivarem. Então, mas a partir daí, os animais passaram a salivar, sempre que vissem a carne ou sentissem seu cheiro. E esse estímulo provocou um reflexo condicionado, voluntário, né, gerado pela introdução do alimento na boca do animal, como uma reação decorrente de outro reflexo salivar incondicionado, que também é um reflexo alimentar. E aí, André Luiz começou a comparar, né? Só um minuto. E aí a gente vai para os reflexos psíquicos, que a gente já fez uma amostra. Né? Aqui. E aí a gente vai botar André Luiz mesmo. André Luiz afirma que os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Usando a mesma experiência de Pavlov, podemos compreender que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, em processo evolucionista e por meio de reencarnações múltiplas. Porque a gente já estudou em evolução em dois mundos, que os animais também evoluem, né? Não só aqui, como no mundo espiritual. Então, por isso que ele faz essa ligação, né? O animal tem um princípio espiritual, né? Um princípio, né? Exatamente. E vai evoluindo. Então, assim, aqui ele estava tratando, quando Pavlov estava tratando só o cão, ele não estava pensando nisso, em processo evolucionista, em princípio espiritual, mas André Luiz estava pensando. E o ato de preferir a carne, mesmo se tratando de um alimento ancestral da espécie, é um hábito também que ele adquiriu, né?
formando novas impressões sobre o campo de sensações já consolidadas. Embora isso seja já da espécie, ele também adquiriu lá no passado, ele adquiriu esse hábito. Podemos apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão por luz do discernimento lhe faculta o privilégio da escolha. Aí André Luiz, né? As nossas escolhas para o bem e para o mal. Então, os nossos reflexos psíquicos condicionados são de uma importância muito grande nas nossas ligações mentais com outros espíritos, principalmente se essa ligação é com espíritos do bem, porque eles nos educam no processo da nossa evolução. O próximo item é a indução. Valéria, só um comentário. Olha que importante, né? A gente vê o cachorro, ouve o sininho, sente o cheiro da comida e já começa a salivar. A gente vê um programa na televisão, uma notícia, alguma coisa de guerra, alguma coisinha, a gente já tem esse reflexo também condicionado e aí já pensa em alguma coisa assim, e aí já sintoniza e aí é muito rápido. É muito rápido, né? E se a gente não tiver escolha, se a gente não tiver senso crítico, né? O tempo todo a gente tem que ter senso crítico para fazer escolhas. O tempo todo emitindo esse reflexo. A gente vai chegar lá. Todos esses reflexos são presididos e orientados pela indução. É o que está dito na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E aí aqui ele está abrangendo todos os espíritos, encarnados, não encarnados, enfim. Os espíritos, como agentes dessa interconexão, exercem influência sobre nossa consciência, moldando nossos pensamentos e orientando também as nossas escolhas. Os bons espíritos só aconselham para o bem e os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Essa influência, contudo, ela não é imposta de forma coercitiva, porque nós espíritos temos o quê? O nosso livre-arbítrio. Mas ela reflete um convite à evolução e à compreensão mais profunda de nós mesmos. Então, a gente vai passar agora para os agentes de indução, que era o que você estava falando, né? O primeiro é a autossugestão. Primeiro a gente vai definir o que é autossugestão, porque eu fiquei... a gente pegou isso lá no Instituto Brasileiro de Coaching. O que é autossugestão? É um processo em que você pode treinar a sua mente para acreditar em algo, favorecendo o alcance dos seus objetivos. Trata-se de uma ação consciente com o objetivo de atingir o subconsciente por meio de repetições, levando a uma mudança de pensamentos e comportamentos. Quando você está fazendo um concurso, você fica assim, não, eu vou passar, eu vou estudar, você fica repetindo isso constantemente, aquilo vai para o seu subconsciente e é uma força para você. Isso aqui é a autossugestão. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? A gente tem que se autopoliciar. Por quê? Em todos os interesses, porque nos nossos interesses da vida, na nossa vida mental, influem nos interesses de outras pessoas. Se você está com uma ideia fixa, por exemplo, de vingança, um desejo de vingança contínuo pode alcançar, né, por nossas ondas eletromagnéticas, outros espíritos que também desejam se vingar. E isso está na iminência de levar a cabo essa ação, comprometendo a nossa psicosfera. Então, a gente tem que ter um autopoliciamento muito grande, mesmo com a autossugestão, que a gente acha que é só para a gente. Não é só para a gente. A gente está o tempo todo se comunicando, tá? Outros agentes de indução. Uma conversação, ele diz lá, uma boa leitura, ou não, né? Tem outras leituras que são ruins, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, teatro,
uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião. Todos esses representam fatores de indução guardados às suas características, mas com resultados muito mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Se a gente fizer aquela fixação mental, a gente vai passar para os nossos companheiros, tá? Exemplo. Vamos lá. A psicosfera da Terra, a gente também tem que se preocupar com isso. A psicosfera da Terra é formada pelas nossas criações mentais. Se a gente está só pensando em vingança, em morte, em assassinato, e outros espíritos estão fazendo isso, a gente está longe de chegar num planeta de regeneração, né? Vai se alimentar, esse espírito vai atrair o espírito e alimentar espírito. Espíritos que desejem isso. Exatamente. A mente é a base de todo o fenômeno mediúnico. Isso. Tudo passa pela mente. E a médico policiar e para poder discernir, né, o que é bom e o que não é. Isso. Então, uso do discernimento. Aí, outros agentes de indução. Eu coloquei até telenovelas aqui para mim, tá? Porque eu adoro uma novela, mas infelizmente eles sempre seguem esse padrão, pelo menos a Globo, que é a melhor, né? Traição, assassinato, adultério, exploração dos mais humildes, violência, maldade. É sempre assim, gente. Chega a dar agonia, dá sofrimento na gente quando começa, ai meu Deus, vai fazer mal àquela pessoa, né, que é humilde. E a gente continua assistindo, que pior. Né? E os computadores, aí eu já estou falando de redes sociais, né? Os algoritmos de redes sociais são responsáveis por interpretar o comportamento dos usuários e sugerir postagens que sejam do seu interesse. Por exemplo, se você curte imagens de gatos, olha só, preste atenção, isso não acontece, logo você verá mais posts de gato. O próprio computador vai mandar para você. Ele está observando você o tempo todo. Se você curte sapatos, logo verá anúncios de sapatos para venda nas redes sociais. Não é isso? Então é isso. A lei do livre-arbítrio. A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos de consciência, ainda mesmo se o homem estiver numa prisão absoluta, né? Do ponto de vista físico. O homem, no pensamento, ele é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. O discernimento deve ser assim usado à feição de leme, que a razão não pode esquecer o rumo, né? Mesmo se a gente estiver numa prisão, o nosso pensamento é livre, não é isso? É isso. E olha, isso aí não é o fim não, tá? Que ainda tem um caso de reflexo condicionado para contar. Mas a gente terminou com André Luiz, né? Porque isso aqui resume todo o capítulo. Se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, né? TVs, rádio, celular, a gente está imerso nesse universo. A vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais. E dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então, essa é a conclusão, mas aí eu trouxe um caso interessante de reflexo condicionado, que está no livro No Mundo Maior, no capítulo 8. Ele narra a história do Marcelo, que na atual encarnação, ele apresenta episódios de grande desequilíbrio da alma, desencadeados por um reflexo condicionado. E isso acontece quando ele se aproxima
de seus algozes, que são suas vítimas do passado. E isso só acontece quando ele está em desprendimento, porque em vigília ele está sempre amparado pelos benfeitores e por seu trabalho no bem, mas e quando ele vai dormir, ele vê as vítimas dele e vamos lá. O organismo perispirítico de Marcelo arquivou a lembrança fiel dos atritos experimentados pela vingança de suas vítimas, quando ele estava lá na erraticidade. Seu córtex motor, que é a atualidade, né? A parte da atualidade. Seu córtex motor, que simboliza a moradia das forças conscientes, ou seja, o presente, ele acabou se tornando uma região perispiritual em convalescência, como se fosse uma sensível cicatriz no corpo físico. Isso porque Marcelo ainda não consolidou o seu equilíbrio integral nessa encarnação, ou seja, ele ainda está quitando os seus débitos, né, de outras vidas. Em desprendimento, ao se aproximar dos velhos desafetos, ainda que esses não se dirijam a ele, Marcelo sujeita-se a violentos choques psíquicos. É só ele ver, isso aqui é um reflexo condicionado. E aí, suas emoções exasperam-se, afastando de sua necessária harmonia. A mente, isso aqui parece muito com esse final do livro, a mente desorientada de Marcelo abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Não é a mente que comanda? Comanda não só o perispírito e todo o nosso corpo, né? E aí o que acontece? Ela perde o leme, ela perde a direção e ela começa a dispersar suas energias em movimentos desordenados que passam a se atritar e a emitir vibrações de baixa frequência, que lembram as vibrações que eram emitidas pelos antigos algozes do Marcelo. Essas emissões destruidoras invadem o córtex encefálico, né, perturbando as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes de governo de vários estímulos, culminando no ataque epilético, que ele tem ataques epiléticos. O instrutor Calderaro expõe que o fenômeno epilético raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem, por exemplo, de uma lesão na cabeça ocasionada por um acidente de carro. Ele diz o quê? Geralmente é enfermidade da alma, não é sempre, mas geralmente é enfermidade da alma e o corpo físico registra as suas ações. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente ao caso de Marcelo. Há milhões de outros espíritos que sofrem com os mesmos males. Calderaro informou a Marcelo que não será necessário usar remédios para o seu mal, porque ele pergunta a ele, você acha que eu tenho que tomar remédio para não ter esses ataques? Como tratamento, é indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade e melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Quer dizer que, por exemplo, num hospital psiquiátrico, né, tem várias pessoas que têm ataques epiléticos, mas aquilo está ligado à mente, está ligado ao passado e aí o que acontece? Vão dando remédio, e isso não resolve, infelizmente não resolve, é isso que ele está querendo dizer. Tem que se penetrar a alma, né? E melhorar os efeitos socorrendo as causas. Marcelo já está vigorando a sua alma, pois ele se tornou um homem altruísta que aprendeu a sacrificar-se pelo bem de todos. Faz, junto a seus pais, a tarefa espírita de confortar os recém-desencarnados e também divulga a doutrina espírita, de onde a gente pode concluir, né, que o homem, pela sua conduta, ele pode vigorar ou lesar a sua alma. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Só mais um.
E aí o orai e vigiai, que cabe demais, muitas coisas cabiam aqui de Jesus, mas aí a gente colocou o orai e vigiai, devia ser o vigiai e orai, tinha que ter uma inversão aí, né? Da gente vigiar os nossos pensamentos, né? As nossas fixações mentais. Então é isso, minha gente. Então vamos orar. Jesus amado, seja o nosso leme, seja o nosso conforto, o nosso amparo, que a gente consiga seguir os teus passos, que a gente consiga fazer a nossa evolução moral, que a gente faça pelo menos esforço nesse sentido e, sobretudo, que a gente consiga olhar para os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos sempre para o bem. Ajuda-nos, Senhor, a evoluir para que a gente possa participar desse mundo de regeneração. Abençoe a todos os que estiveram presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe também aqueles que estão nos assistindo e também aqueles que aqui não puderam chegar. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.